Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos. Neste momento, eu convido o primeiro secretário, Claudenildo Alves, para fazer a chamada nominal dos senhores vereadores. Primeira sessão ordinária do ano de 2026 da Câmara Municipal de Itaguatinga, aos 14 dias do mês de janeiro do ano de 2026. Estando presentes os seguintes vereadores: Daniela Martins de Souza, Joás Santos Brito, Claudenildo Alves da Silva, Adriana Mato Rocha Reis Maia, Francisco Grangeiro de Almeida, Erisvaldo da Silva Souza, Domingos Marinho Viana, Roberto Queiroz de Souza, Domingos Marinho Viana está ausente. Cleilson Salles da Silva. Verificando o número legal dos senhores vereadores, eu declaro aberta a presente sessão e, neste momento, eu convido o vereador Joás Santos para fazer a leitura da passagem bíblica. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz assim: Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Amém. Neste momento, eu convido a segunda secretária, Adriana Matos, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa da ata. Dispensada. Dispensada. Dispensado. 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 Dispensada a ata da sessão anterior. Neste momento, eu coloco a referida ata em votação. Como vota o vereador Francisco Grangeira? Voto sim pela aprovação. Como vota o vereador Cleilson Salles? Sim pela aprovação da ata. Como vota o vereador Erivaldo da Silva? Sim pela aprovação da ata. Como vota o vereador Roberto Queiroz? Voto sim pela aprovação. Como vota o vereador Joás Santos? Voto sim pela aprovação da ata. Como vota a vereadora Adriana Matos? Voto sim pela aprovação da ata. E como vota o vereador Claudenildo Alves? Sim pela aprovação da ata. Aprovada a ata da sessão anterior. Se encontra na nossa mesa o parecer jurídico sobre o projeto de lei de número 020/2025. Neste momento, eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo. Senhores vereadores, aqui é o parecer jurídico do projeto de lei 0020/2025, que trata do projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual do município de Itaguatins para o período de 2026 a 2027, constitucionalidade e possibilidades jurídicas. Então está aqui o relatório e nós temos 3 relatórios e eu vou ler aqui a conclusão do parecer jurídico. Da conclusão: diante de todo o exposto, esta assessoria jurídica conclui que o projeto de lei de número 20/2025, de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, observa os parâmetros constitucionais, legais e orgânicos que
regem a matéria. Não se identifica um vício de iniciativa, de constitucionalidade ou de legalidade material. Tampouco afronta as normas regimentais que dispõem sobre o rito de tramitação das matérias orçamentárias. A proposição apresenta técnica legislativa adequada, compatibilidade material com os princípios constitucionais e legais da administração pública, além de conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, opina-se pela plena constitucionalidade jurídica e regularidade do projeto de lei número 20/2025, recomendando-se sua regular tramitação perante o plenário da Câmara Municipal de Itaguatins, a quem competirá o juízo político sobre a conveniência e oportunidade de sua aprovação. É o parecer. Itaguatins, 14 de janeiro de 2026. Neste momento, se encontra na mesa o parecer das comissões de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento, Tributação, Fiscalização e Controle. Nesse momento, eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo. Parecer coletivo número 001/2026. Das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação, Fiscalização e Controle. As comissões citadas, ao analisar o projeto de lei constado a seguir: projeto de lei número 020, de 22 de dezembro de 2025, dispõe sobre o Plano Plurianual PPA para o período de 2026 a 2029. Projeto de lei número 021/2025, de 22 de dezembro de 2025, que estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício financeiro de 2026. Lei Orçamentária Anual, LOA. Projeto de lei número 022/2025, 22 de dezembro de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias, LDO, para o exercício financeiro de 2026. As comissões emitem o seguinte parecer: conclui-se que os projetos de leis tratam-se de matéria de competência legislativa exclusiva do chefe do Poder Executivo. Neste aspecto, o projeto é constitucional, conforme assegura parecer do assessor jurídico desta Câmara. Após concluída a análise do conteúdo constado nos eminentes projetos de leis e seguindo as orientações do parecer jurídico da Câmara, não foi identificada ilegalidade ou inconstitucionalidade, estando apto a ser discutido e votado por esta douta Casa de Leis. Então, o projeto de lei PPA, LOA e LDO, seguimos as orientações do parecer jurídico desta Casa. Em face ao exposto, os parlamentares titulares das comissões neste constado votam pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, pela compatibilidade orçamentária e, no mérito, pela aprovação dos projetos de lei supracitados por não encontrar o fator impeditivo. Sala das reuniões da Câmara Municipal de Itaguatins, aos 14 dias do mês de janeiro do ano de 2026. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Claudenildo Alves da Silva, presidente; Adriana Mato Rocha Reis Maia, relatora; Roberto Queiroz de Souza, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação, Fiscalização e Controle,
Erisvaldo da Silva Souza, presidente. Claudenildo Alves da Silva, relator. Francisco Grangeiro de Almeida, secretário. Na emenda no... Neste momento, eu coloco o referido projeto em discussão, em primeira e única discussão. O vereador que desejar fazer parte, está aberto o espaço. Projeto de lei de número 020/2025, que institui o plano plurianual para o município de Itaguatins, estado do Tocantins, no quadriênio 2026 a 2029 e determina outras providências. Vereador Cleilson está com a palavra. Presidente, esse projeto ele tem uma data no fim do ano de 2025 e só agora na segunda-feira, dia 13, se não me engano, dia 14, né? Não, foi segunda, que foi colocado no grupo, foi dia 12, foi colocado no grupo lá e colocaram, mandaram para o nosso WhatsApp. E eu, inclusive, pedi uma cópia para poder olhar mais assim atentamente, porque é algo que envolve o município. Eu não sei os demais nobres vereadores, mas ali é muita coisa para a gente analisar em apenas 2, 3 dias. Fica só assim, porque aqui diz aqui, ó, o papel do vereador, né, é fiscalizar o envio das peças, acompanhar atentamente o envio das peças do orçamento, caso mandado pelo prefeito. Caso o prefeito não envie dentro do prazo, a Câmara tem a responsabilidade de cobrar a ação do Executivo. Aqui a gente não está para atrapalhar nem nada, mas assim, eu acho que é um conteúdo muito grande, e muitos valores ali, e eu acho que tinha que ter vindo para a gente com mais tempo, para a gente poder fazer análise desse projeto. E hoje, lendo o regimento interno dessa Casa de Lei, eu olhando lá na parte que hoje nós estamos numa sessão extraordinária, eu não vi nada assim, não tem muita coisa que a gente possa ver ou rever, se poderia ser revista essa situação para uma outra oportunidade, para a gente poder não cometer um erro, que eu quero dizer isso. E aí eu queria, não sei se os demais vereadores tiveram o tempo necessário, se foi realmente necessário esse tempo para poder analisar esse projeto, porque como diz aqui, ó, ele só a LDO são 61 páginas, o PPA 65 páginas, a LOA 131 páginas. Eu creio que não deu tempo de a gente ler isso tudo atentamente para poder analisar e fazer uma votação que nós podemos até cometer algum equívoco em alguma parte, porque não teve tempo suficiente para a gente, pelo menos eu, o vereador Cleilson Salles, analisar esse projeto. Fica só a minha fala. Mais alguém? Vereador Erivaldo está com a palavra. Boa noite. Nobre vereador, mas se você... Existe muitas páginas, muitas folhas, na realidade. Mas se você for analisar, olhar detalhadamente, o relatório está na última folha. Eu acho assim, porque nós não vamos também... Errou o município de não ter enviado em novembro, agosto, setembro, errou. Mas nós também, se nós chegar a querer pedir vista, nós vamos bagunçar o município. Muita gente está aguardando isso ansioso, porque o município porque tem que ter o orçamento. E se nós parar a pedir vista aqui, eu vejo que vai atrapalhar. E eu peço à nobre presidente que fale
para o gestor mandar isso com mais tempo, para os nobres vereadores analisar, porque senão, se nós pedir vista hoje de tudo que está acontecendo, nós vamos atrapalhar muitos pais e mães de famílias, porque eles estão aguardando ansiosamente. Inclusive, tem gente aqui no plenário aguardando isso. Meu boa noite, meu muito obrigado. Mais alguém? O vereador Claudenildo está com a palavra. O projeto de lei em discussão, na verdade, todos esses projetos, eles deveriam vir desde agosto, né? Só que eu estou no meu 4º mandato e não presenciei ainda nenhum gestor que cumprisse essa data, né? Que nós já receber nos últimos dias do ano e ter uma extraordinária, na época que eu estive nesses meus 3 mandatos anteriores, fazia parte. Aqui já fizemos extraordinária às pressas até aos 29 do mês de dezembro. Mas eu quero só lembrar que há mais de 30 dias, no mês de dezembro, mais de 30 dias atrás, nós tivemos uma reunião ali convidada pelo prefeito, onde estava o contador, doutor Adriano, e estava o advogado do município, doutor Odean, e ali foi entregue uma minuta de todos esses projetos para presidente, para quem tivesse interesse pedir cópia. E essa minuta ficou o tempo todo aqui, para que nós pudéssemos ler e fazer a alteração que quisesse, né? Quem teve interesse de ler todas as minutas desses projetos que nós vamos discutir hoje, foram entregue antecipada. Para mim foi até algo assim que me causou surpresa, que durante todo o tempo que estive nesta casa, ainda não tinha presenciado uma reunião de um gestor com todos os vereadores para entregar uma minuta e dizer: aí está, vocês leiam e façam a alteração. Agora, o parlamentar que não pediu essa minuta, pegou cópia dela para ler, para fazer a alteração, isso há mais de 30 dias anterior. Se não fez isso daí, então hoje perde o direito de cobrar, porque nós tivemos tempo suficiente para ler a minuta, que essa minuta, a diferença que tem da minuta para cá, para esse projeto, é que não veio, estava sem o número do projeto e sem a assinatura do prefeito. Mas se nós olharmos, está aí o mesmo conteúdo. Então, tempo nós tivemos sim para analisar. Porque essa minuta está há mais de 30 dias aqui na Câmara Municipal de Itaguatins, à disposição dos nobres vereadores. Agora, o projeto de lei foi protocolado nessa data, inclusive aguardando as nossas emendas impositivas, que foi um compromisso nosso lá. E as emendas impositivas tivemos aí a comunicação entre nós e o assessor jurídico da Câmara e a contadora. Nós não demos conta de passar as informações. Na medida que tiveram contato lá entre os profissionais da Câmara e do município, ou seja, os contadores da Câmara, o contador e o advogado e o contador do município, aí as emendas foram feitas, mas nós tivemos um compromisso lá de me mandar as nossas ações, das nossas emendas impositivas, e só após encaminhar, para já colocar no orçamento, que viria o projeto de lei para esta casa. Então, isso não foi algo pego de surpresa, porque nós já sabíamos, já estava em mão, o Poder Legislativo de Itaguatins já tinha em mão essa minuta. E essa questão das nossas emendas impositivas, que terminou fazendo com que fosse protocolado nessa data, né? Então, aqui só lembrando, né, para os nobres colegas,
e mais uma vez dizendo que nós tivemos tempo sim para analisar o projeto. Mais alguém? Vereador Ivaldo. É só frisar a demora mais desse projeto vir à Câmara foi justamente as emendas, porque é novo para nós. Nós nunca tivemos essas emendas. Até mesmo eu vi que teve um impasse, né, dos contadores, porque é tudo novo. E graças a Deus nós estamos tendo o privilégio de ter essas emendas. Cada vereador vai ter sua emenda e destinar aonde ele quer alocar a emenda. Vereador Cleius. Realmente, nobre vereador Claudenildo, tivemos aquela reunião sim, só que lá não ficou muito claro o que você acabou de falar, que essa minuta viria para a Câmara, porque lá foi apresentada pelo advogado da prefeitura, não foi isso? Mas assim, isso não é impasse, eu estou só dizendo que ia ter umas mudanças, inclusive igual o nobre vereador Erivaldo falou, que iam incluir as nossas emendas impositivas. Isso aí eu entendi perfeitamente. Só que fora essa emenda impositiva, diz que tinha outras mudanças a ser feitas. E eu não tinha o conhecimento, eu digo para você, que não tinha o conhecimento que viria essa minuta para a Câmara de Vereadores. Então foi uma mal interpretação minha. Realmente, tem mais de 30 dias daquela reunião. Se eu soubesse que tinha essa minuta já na nossa Casa de Leis, claro que eu teria sim pedido para a presidente uma cópia para analisar direitinho, porque como você mesmo falou, e diz sim, que a gente tem até como dar sugestões, né? Poder mudar algo ali que possa melhorar para o nosso município. Mas sem problema algum, é só a falta assim a minha parte foi essa falta de interpretação lá no dia que eu pensei que essa minuta não tinha vindo para a Câmara. Então deve ter sido minha falta de atenção, porque lá foi entregue assim, na mão da presidente, os 3 minutos. As 3 minutas foram entregues na mão da presidente, está aí à disposição para vocês fazer alteração. Inclusive hoje, o Adriano ligou, não para mim, mas para a nossa contadora da Câmara, e a contadora entrou em contato perguntando, vocês têm, o Adriano, que é o contador do município, está perguntando se vocês fizeram ou vão fazer alguma outras alterações, só para ele ter ciência se vão fazer ou não. E aí eu disse, as alterações são essas que a Vossa Excelência está fazendo aí, as que já foram feitas pelo doutor Wesley, né? Então, da parte assim, por parte da assessoria do município em relação a orientar o gestor a dar condições para nós apresentar as alterações, isso foi concedido. Agora, quando nós olhamos para esse aqui, o vereador Ivaldo falou muito bem, está lá o relatório, né, no final de cada projeto, mas tem outras situações que elas são bem técnicas, né? E aí o que nós que a gente olhe, inclusive naquela reunião aqui a gente conversou com o doutor Waz, com a contadora, que era a nossa, nós tínhamos preocupação num todo, mas no momento a impositiva, as emendas impositivas, assim, era a nossa, o que estava trazendo maior discussões para nós, né? Vereador Claudenildo, é uma pergunta para você, porque no WhatsApp aqui, no celular, ficou muito ruim para a gente, às vezes, procurar o determinado assunto com relação. Eu creio que você deve ter tido mais tempo e procurou. Uma pergunta para você esclarecer para a população, porque ficou um pouco, assim, sem eu entender. Eu praticamente não entendi bem. Lá fala sobre IPTU e muitas pessoas estavam já perguntando se tem algo nesse projeto que fala sobre o IPTU no município de Itaguatim, se vai ser cobrado o IPTU ou alguma coisa assim parecida. Porque lá tem algumas páginas que falam sobre o IPTU. Não sei se você observou. Você pode explicar isso mais detalhadamente para a gente? Porque não deu tempo de eu... Não entendi aquilo lá.
O IPTU ele é um dispositivo constitucional, né? Então, todos os orçamentos têm que estar ali o amparado ali, esse dispositivo constitucional. Agora, questão de cobrar o IPTU, isso é outra situação. Agora que ele tem que estar amparado aqui, tem que estar. E porque se não vier amparado, se não tiver no conteúdo do orçamento, né, então ele está contra aí a Constituição Federal. A preocupação da população é essa, né? Porque já chega de impostos, né? Então é isso que a pergunta é essa. É isso onde eu digo que a gente tem que analisar bem as coisas antes de aprovar aqui. O IPTU, na realidade, tem que ter todo um planejamento, tem que fazer o RG, não é do dia para a noite, está dentro do plano, mas não é que ele vai cobrar. Pode cobrar? Pode, mas não é um longo prazo. Vai que ele quer lá para 2027 fazer o IPTU, cobrar o IPTU. É errado? Não, é legal, não é imoral. O IPTU está na nossa lei orgânica, né? Então está lá. Assim como também estava na lei orgânica o 1,2% da emenda impositiva, que até não é objeto dessa discussão. Mas não era repassado. Então, o IPTU tem que ter lei específica, tem que ter um estudo. Tá? Não é... Então, quanto a isso, a população pode ficar tranquila. Só um pequeno detalhe que eu quero frisar, que os projetos que vêm para cá, para a Câmara, por que foi enviado? Não só no WhatsApp, mas como pelo e-mail também dos vereadores, porque cada um de vossas excelências tem um notebook em casa, né? Para estudar, justamente para receber, ter mais facilidade se vai viajar, para não ter que levar papel, enfim. Mas isso também não quer dizer que nenhuma de vossas excelências está proibido de vir aqui nesta Casa de Leis, conversar com o Jardel e pegar as cópias físicas também. Porque se tiver dificuldade, como eu também tenho de ficar lendo por telefone, vim aqui pedir para ele tirar a cópia que ele está à disposição. Aqui, assim, mandou via WhatsApp, via e-mail, justamente porque como cada um mora... vereador Joás mora na Reis. Não teria como ele tirar a cópia e mandar para lá, para o Joás, a não ser que ele viesse aqui para o vereador Joás, a não ser que ele viesse na cidade pegar a cópia, mandar para o vereador Erivaldo, levar para a vereadora Adriana. Então, assim, como os projetos já se encontram na nossa casa, então, assim, envia via e-mail, via WhatsApp, que fica mais fácil, mais viável, mas não que isso seja um impasse para que vossas excelências também não possam vir e pegar as cópias. Então, assim, o Jardel está aí à disposição para fazer isso para vocês, vereadores. Nesse momento, eu retiro o referido projeto da primeira e única discussão e coloco mesmo em votação. Como vota o vereador Francisco Grangeira? Eu voto sim pela aprovação. Como vota o vereador Cleilson Salles? Abstenho. Como vota o vereador Erivaldo da Silva? Eu voto sim pelo projeto. Como vota o vereador Roberto Queiroz? Voto sim pela aprovação do projeto. Como vota o vereador Joás Santos? Eu voto sim pela aprovação do projeto. Como vota a vereadora Adriana Matos? Eu voto sim pela aprovação do projeto. Como vota o vereador Claudenildo Alves? Sim, pela aprovação do projeto. Aprovado o projeto de lei de número 020/2025. Se encontra o parecer jurídico sobre o projeto de lei de número 021/2025. Nesse momento, eu peço
ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo. Nobres pares, eu vou ler aqui a conclusão do parecer jurídico do advogado desta casa em relação ao projeto de lei 021, que é o LOA. Diante de todo o exposto, esta assessoria jurídica conclui que o projeto de lei número 021/2025, de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, observa os parâmetros constitucionais, legais e orgânicos que regem a matéria. Não se identifica um vício de iniciativa, de constitucionalidade ou de legalidade material. Tampouco afronta as normas regimentais que dispõem sobre o rito de tramitação das matérias orçamentárias. A proposição apresenta técnica legislativa adequada, compatibilidade material com os princípios constitucionais e legais da administração pública, além de conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, opina-se pela plena constitucionalidade, juridicidade e regularidade do projeto de lei número 21/2025, recomendando-se sua regular tramitação perante o plenário da Câmara Municipal de Itaguatins, a quem competirá o juízo político sobre a conveniência e oportunidade de sua aprovação. É o parecer. Itaguatins, 14 de janeiro de 2026. Este aí foi o parecer jurídico da Lei Orçamentária Anual de 2026, a LOA. Aqui a emenda. A emenda da Viviane foi. Se encontra também o parecer jurídico sobre o projeto de lei de número 021/2025, com relação à emenda sobre o projeto. Nesse momento eu peço a emenda modificativa. Nesse momento eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo. Esse parecer em relação à emenda modificativa no valor destinado no ano de 2026, valor destinado para a Câmara Municipal de Itaguatins, que veio um valor abaixo do que determina a legislação. Portanto, foi feita a emenda e aqui é o parecer jurídico em relação a essa emenda. Emenda modificativa. Emenda modificativa e aditivas apresentada ao projeto de lei número 021/2025 ao projeto de lei número 022/2025. Autoria: vereadores. Interessado: Comissão de Finanças e Orçamentos. Do relatório: foi solicitado pela Comissão de Finanças e Orçamento e emissão de parecer jurídico referente às emendas apresentadas ao projeto de lei de diretriz orçamentária e ao projeto de lei anual. Conforme se observa, foi apresentada a emenda aditiva número 1/2026, a LDO 2026, que possui com finalidade acrescentar o artigo 20A e artigo 20B para criar e regular as emendas impositivas individuais. Também foi apresentada a emenda aditiva número 2, a LOA 2026, faz previsão e obrigatoriedade do atendimento das emendas impositivas individuais.
Além disso, foi apresentada emenda modificativa à LOA/2025, que corrigiu o valor da dotação orçamentária destinada à Câmara Municipal de Itaguatins. Analisando as alterações pelas emendas, não se vislumbra violação às regras constitucionais, posto que as emendas propostas não contrariam as diretrizes do PPA, não criam despesas e não são incompatíveis com as leis orçamentárias. Com relação às emendas aditivas, essas se mostram necessárias para poder atender à previsão constitucional disposta no artigo 166, parágrafo 9 da Constituição Federal e no artigo 181, parágrafo 11 da Lei Orgânica do Município. Isso porque, sem essas alterações, não seria viável os vereadores apresentarem suas emendas impositivas ao orçamento anual, tornando letra morta o disposto na Constituição Federal. Por seu turno, a emenda modificativa é necessária, tendo em vista que o Poder Executivo cometeu equívoco quando da apuração do orçamento a ser repassado à Câmara Municipal. Da conclusão, diante de todo o exposto, esta assessoria jurídica conclui que as emendas são constitucionais e legais, podem ser discutidas e votadas pelos nobres vereadores. É o parecer. Itaguatins, 14 de janeiro de 2026. Neste momento, eu coloco a emenda modificativa de número 03/2026 ao projeto de lei de número 021/2025. Eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo. Emenda modificativa número 003 de 2026 ao projeto de lei 021/2025. Emenda ao projeto de lei de número 021/2025, estima a receita e fixa as despesas do município de Itaguatins para o exercício de 2026. Os vereadores infracinados com assento nesta Casa Legislativa vêm propor, na forma regimental, a seguinte emenda modificativa: projeto de lei número 021/2025. Artigo 1º. Fica alterado o valor constante do inciso 1, 2 e 3 do artigo 6º, passando a ter a seguinte redação: Câmara Municipal de Itaguatins, R$ 1.577.500. Fundo Municipal de Educação, R$ 19.923.092,50. Fundo Municipal de Assistência Social de Itaguatins, R$ 1.974.315. Fundo Municipal de Meio Ambiente de Itaguatins, R$ 1.797.600. Fundo Municipal de Saúde de Itaguatins, R$ 8.758.260. Gabinete do Prefeito, R$ 1.038.450. Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, R$ 1.188.495. Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Pecuária, R$ 493.500. Secretaria de Cultura e Turismo, R$ 1.552.950. Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, R$ 740.250. Secretaria Municipal de Finanças, R$ 1.864.065. Secretaria Municipal de Governo, R$ 168.000.
Secretaria Municipal de Infraestrutura, R$ 2.692.935. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, R$ 299.250. Reserva de contingência, R$ 52.500. Total, R$ 39.961.162,50. Nobres pares, aqui tem mais valores da emenda, os valores que estão aí no projeto, e o que foi alterado só foi o do Poder Legislativo, o repasse, a dotação orçamentária para 2026 da Câmara, que foi alterado para R$ 1.577.000. Os demais são os mesmos valores. Vocês querem que eu continue lendo? Isso, R$ 1.417.500. E foi alterado para R$ 1.577.500. Os outros continuam o mesmo valor do que está no projeto, nós já temos conhecimento. Artigo 2º. Fica alterado os valores previstos constantes no anexo quadro de detalhamento das despesas, ação, manutenção das atividades da Câmara Municipal. E aqui está os códigos. Artigo 3. Fica alterado o valor previsto constante no anexo quadro do detalhamento das despesas, ação, manutenção das atividades da Câmara. Também aqui está os códigos. Os outros aqui só são os códigos. Tá bom? Os vereadores que assinaram esta emenda: Daniela Martins de Souza, Joás Santos Brito, Claudenildo Alves da Silva, Adriana Mato Rocha Raiz Maia, Cleilson Salles da Silva, Erivaldo da Silva Souza, Francisco Grangeiro de Almeida, Roberto Queiroz de Souza. Neste momento, eu coloco a referida emenda em votação. Como vota o vereador Francisco Grangeira? Eu voto sim pela aprovação. Como vota o vereador Cleilson Salles? Abstenho. Como vota o vereador Erivaldo da Silva? Voto sim. Como vota o vereador Roberto Queiroz? Voto sim pela aprovação. Como vota o vereador Joás Santos? Eu voto sim pela aprovação. Como vota a vereadora Adriana Matos? Sim, pela aprovação. Como vota o vereador Claudenildo Alves? Sim, pela aprovação. Se eu votasse, eu votaria sim também, mas como não voto, né, gente? Mas... Não, vocês a maioria já votou, eu só voto em caso de empate. Já está aprovado a emenda modificativa de número 03/2026, referente ao projeto de lei de número 021/2025. Que é o mesmo, né? Se encontra na nossa mesa a emenda impositiva de execução orçamentária e financeira obrigatória fundamental de fundamento legal. Nesse momento, eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo.
Emenda. Artigo 1º. Essas emendas impositivas são as emendas apresentadas na LOA, na Lei Orçamentária Anual, dos vereadores. Os vereadores destinando parte do orçamento em ação conforme está o conteúdo da sua emenda. Fica incluso na LOA de 2026 as seguintes destinações de recurso financeiro com fundamento legal no artigo 166, parágrafo 9º da Constituição Federal e artigo 181, parágrafo 11 da Lei Orgânica do Município. Ações e serviços públicos de saúde. Auxílio financeiro para investimento no setor de fisioterapia para compra de equipamento para a sala de fisioterapeuta. Esse é o A, ação A. Ação B. Demias e ações de serviço público. Reformas e ampliação dos banheiros sanitários localizados nas praias do município de Itaguatins, Tocantins. Essa emenda é destinada, essas ações, nessa emenda é destinada pelo vereador Roberto Queiroz de Souza. Praia do município de Itaguatins, ele não especificou. Aí depois ele destina lá. Depois o vereador faz o ofício, né? Depois o vereador faz o ofício, né? Pedindo o destino para qual praia, né? Destino do recurso para qual praia. Ações e serviços públicos de saúde. Compra de medicamento para o PA Reis. B. Demais ações de serviço público. Finalidade: aquisição de ar-condicionado e climatizadores para a Escola Tocantins, no município de Itaguatins. Essa ação é do vereador Joás Santos Brito. E eu não estou lendo aqui artigo 1º, porque os dizeres são o mesmo. Li só no 1º e todas as emendas é amparada no mesmo artigo da Constituição e da Lei Orgânica. O que muda aqui são as ações, né? Isso, destina. Ações e serviço público de saúde. Finalidade: compra de medicamento. Demais, essa é a ação A. Ação B. Demais ações de serviço público. Construção do muro da Escola Municipal Maria Silva Barreto, do povoado Castanheiro, zona rural de Itaguatins. Esta emenda aqui é do Francisco Grangeiro de Almeida. Então, essas duas ações aí, A e B, do vereador Francisco Grangeiro. Ações e serviços públicos de saúde. Aquisição de um veículo motocicleta a ser destinado aos agentes comunitários de saúde. Ação B. Demais ações de serviço público. Finalidade: investimento em reforma e melhoria nos banheiros localizados nas praias de Itaguatins. Estas ações dessa emenda impositiva é do vereador Cleilson Salles da Silva.
Ações de serviço público de saúde. Finalidade: investimento na sala de fisioterapia. B. Demais ações de serviços públicos. Finalidade: apoio financeiro destinado a fortalecer a agricultura familiar e para por intermédio das associações sem fins lucrativos que, com fins sociais, ligado à agricultura familiar do município de Itaguatins. Essas ações da emenda impositiva é do vereador Domingos Marinho Viana. Ações de serviços públicos. Finalidade: compra de medicamento. B. Demais ações de serviço público. Finalidade: auxílio financeiro para a compra de combustível para auxiliar na atividade rural dos pequenos produtores. Esta emenda impositiva é da vereadora Daniela Martins de Souza. Ações de serviços públicos de saúde. Finalidade: compra de medicamento para a farmácia básica do município de Itaguatins. Demais ações de serviço público. Finalidade: apoio financeiro para investimento de cunho educacional. Aquisição de cestas básicas para distribuição para família carente do município de Itaguatins. Esta ação dessa emenda impositiva é do vereador Claudenildo Alves da Silva. Ações de serviços públicos de saúde. Finalidade: compra de medicamento. Demais ações de serviços públicos. Finalidade: aquisição de ar condicionado para climatização da Escola Municipal Sueli Barbosa. Estas ações desta emenda é do vereador Erivaldo da Silva Souza. Ações de serviço público de saúde. Finalidade: compra de medicamento a ser distribuído de forma igualitária entre os postos de saúde do município. B. Demais ações de serviços públicos. Finalidade: compra de cestas básicas a ser distribuída para as pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar. Esta ação desta emenda impositiva da vereadora Adriana Matos Rocha Arraes Maia. As emendas, aí finalizar as emendas, nas emendas impositivas, 50% é obrigatório a ser destinado para a saúde, né? Neste momento, eu coloco as referidas emendas em primeira e única discussão. O vereador que desejar fazer parte, está aberto o espaço. O vereador Joás está com a palavra. Boa noite a todos. Só quero externar a minha alegria e a minha gratidão por essas emendas impositivas estar sendo concretizadas aqui no nosso município. Haja vista que na legislatura anterior, eu juntamente com o ex-vereador Wilsinho tentamos implementar as emendas impositivas em nosso município, porém a gente não obteve êxito porque não houve interesse da parte do executivo de os vereadores ter esse direito, né, que é assegurado por lei. Mas graças a Deus o nosso prefeito se sensibilizou, o vereador Claudenildo acendeu essa chama nessa casa de lei sobre as emendas impositivas e juntos, correndo juntos contra o tempo, né, para que esse projeto fosse concretizado. E hoje nós todos temos o nosso direito, após ser aprovado, de destinar, né, anualmente o valor que foi mencionado aqui nesse projeto. Muito obrigado a todos.
Mais alguém deseja falar alguma coisa? Essas emendas dão a oportunidade para o vereador, nós vereadores, estamos tendo de fazer parte do orçamento, indicando, conforme cada um pensou, em que ele ia, em qual ação da administração pública do município de Taguatins ele ia destinar a sua emenda impositiva. Então isso é muito importante, algo assim que valoriza nós, vereadores, por parte da gestão municipal, que em uma reunião, quando nós colocamos esse direito, que está assegurado na lei orgânica, né? Nós temos esse item assegurado na lei orgânica do município de Taguatins, que é 1,2% da receita corrente líquida, e ali naquela reunião, né, o prefeito concedeu, né, e a partir daí nós começamos a pensar em que a gente ia aplicar essas nossas indicações. Então, nós, vereadores, agora vamos participar do orçamento, contemplando pessoas da comunidade de Taguatins, conforme nós julgamos naquele momento e neste ano atender. Próximo ano a gente pode atender a mesma categoria ou mudar, mas nós vamos participar do orçamento e dizer: eu estou destinando tantos mil para a ação, para os medicamentos, para a cesta básica, enfim, aquilo que você destinou para comprar esse ar-condicionado. Sou eu que estou destinando emenda para comprar esse ar-condicionado para um órgão público, né? Então, isso é muito importante, muito importante. Daniela, eu sei que foi para a mesa, deixa eu deixar uma deixa aqui. É bom frisar que não é o vereador que vai manusear o dinheiro, não. Vai ser o executivo. Nós só vamos destinar, porque muitas vezes as pessoas assistem a live e vão pensar que é o vereador que embolsa esse dinheiro. Não, o vereador destina o dinheiro para que seja feito a obra. Agora, no ato da entrega, isso é para deixar o legado de cada vereador que passar nessa casa de lei. Nesse momento, eu vou ter que me ausentar da sessão. Meu filho está precisando de mim, viu? Peço a compreensão dos demais vereadores. E, nesse momento, eu convido o vice-presidente para conduzir a sessão. Dando continuidade à sessão, alguém mais deseja fazer uso da palavra, comentar sobre as emendas impositivas? Como não há, eu coloco as referidas emendas impositivas em votação. As novas emendas impositivas em votação. Como vota o vereador Francisco Grangeira? Voto sim pela aprovação. Como vota o vereador Cleilson Salles? Sim, pela aprovação. Como vota o vereador Erivaldo da Silva? Sim, pela aprovação. Como vota o vereador Roberto Queiroz? É com muita alegria que voto sim pela aprovação.
Como vota a vereadora Adriana Matos? Eu voto sim. Como vota o vereador Claudenildo? Sim, pela aprovação. Aprovada as novas emendas impositivas. Neste momento, eu irei colocar o projeto de lei LOA, Lei Orçamentária Anual, o projeto que recebeu as emendas impositivas, irei colocar neste momento em discussão. Os vereadores que desejam fazer parte da discussão da LOA, a Lei Orçamentária Anual, que é onde está fixadas as nossas emendas impositivas, está aberto. O vereador Claudenildo está com a palavra. O orçamento, nós já tivemos, iniciamos até discutimos ele ainda agora de forma antecipada, mas nós já tivemos, digamos assim, uma primeira discussão quando ele foi apresentado a minuta, né? E tivemos a oportunidade de conhecer, de ver os valores que estão constados aqui neste orçamento. E então o orçamento deste ano teve aí, foi para 39 milhões, né? E o que nós olhamos juntamente com a contadora o orçamento ele está amparando, a gente vê que ele ampara, conforme disse bem o nosso advogado, que fez um estudo minucioso, e também a contadora que olhou o projeto, que aqui tem muitas partes técnicas, e diante desses dois profissionais que analisaram cuidadosamente a LOA, que todos os projetos são importantes, mas a LOA é a lei orçamentária, onde está amparado o orçamento para o exercício, nesse caso desta LOA, o projeto 021, para o exercício de 2026. Então, o projeto contempla a legislação e ampara, né, tudo que diz a lei de responsabilidade fiscal, está de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, e diante da segurança da nossa contadora, do nosso assessor jurídico, a gente vota com segurança nesse projeto. E o que nós olhamos aqui, diante do nosso olhar, que não tivemos tempo para analisar, né? Não tivemos tempo adequado para analisar, porque para ter o tempo ele teria que ter vindo dentro do período certo, né? Mas tivemos a oportunidade de um mês, né, para analisar, porque a minuta foi entregue para a gente há um mês. Então era o suficiente para a gente olhar as partes mais importantes do orçamento. E nós tivemos esta oportunidade. Portanto, o projeto orçamentário, a LOA, para 2026, a gente vota, eu particularmente voto com segurança, porque o parecer
advogada e o que a contadora nos assegurou, isso me faz com que eu voto nele de forma segura. Alguém mais deseja fazer uso da discussão sobre o projeto? Tirar alguma dúvida, alguma conclusão sobre a LOA? Na realidade, nobres vereadores, aí onde se encabeça todo o orçamento do município, sem a LOA, o prefeito fica atados. Nós não somos técnicos, nós fazemos um levantamento, mas nós não temos a qualificação. Na realidade, o que nós temos é que votar. Agora, quem vai fiscalizar realmente é o Tribunal de Contas, de como vai ser gerido esses recursos. Muitas vezes, vocês só falam sim, sim, mas se nós não falar sim, a comunidade depois vai cobrar de nós. Mas você não votou pelo salário dos servidores. É muitas contradições. Então, nós estamos aqui para votar, e meu voto é sim. Só mais aqui, eu posso, senhor presidente? Pode sim. O orçamento, sem ele, nesse momento o município está impedido, né, de fazer qualquer pagamento, né, porque a Câmara precisa autorizar o que está amparado aqui no orçamento. E hoje nós não poderíamos deixar de não votar hoje, por exemplo, pedir vista para analisar, mas o que nós precisamos analisar, nós tivemos já esses esclarecimentos dos nossos assessores jurídico e contábil. E isso atrapalharia a gestão, né? Atrapalharia a gestão. Mas nós vamos ter o quê? Nós vamos votar e ter em mão a cópia do documento da lei para acompanhar, né? Para acompanhar a execução do que está amparado aqui na lei orçamentária. Alguém mais deseja fazer parte da discussão? Como não há, eu coloco o referido projeto em votação. Como vota o vereador Roberto Queiroz? Voto sim pela aprovação. Como vota o vereador Francisco Grangeira? Voto sim pela aprovação. Como vota o vereador Cleide Salles? Abstenho. Como vota o vereador Erivaldo da Silva? Voto sim pela aprovação. Como vota a vereadora Adriana? Sim, pela aprovação. Como vota o vereador Claudenildo? Sim, pela aprovação. Neste momento, eu também voto sim pela aprovação da Lei Orçamentária Anual. Eu, na condição de primeiro secretário, só que justificar o voto do presidente. A matéria requer 2/3. 2/3 do nosso plenário, que nós somos 9, 2/3 são 6. Por isso que o presidente votou, porque a matéria precisa de 2/6. Sem o voto do presidente, os servidores do município de Itaguatins não teria pagamento este mês, ou este ano, né? Na realidade, ele votou porque a nobre presidente teve que se retirar, não é isso? Porque ele era mais um membro da comissão. Se ela estivesse, ela não votaria, porque nós já tínhamos... Sim, ele votando sim, já teria 6 votos. Não precisaria do voto dele se a presidente estivesse no seu posto. Como ela se ausentou, e nós estamos agora em 7 aqui na casa, e o vereador Clay absteve o seu voto, e a matéria requer 2/3, então o presidente, nesse caso, ele vota, né? Aprovado a Lei Orçamentária Anual.
Neste momento, estamos aqui com a Lei de Diretriz Orçamentária, que o vereador Claudenildo vai fazer a leitura do parecer jurídico. Conclusão aqui. Nessa conclusão, o advogado, após analisar, ele repete. Todas as conclusões são iguais dos três projetos. Tá? Diante de todo o exposto, resta demonstrar que o projeto em análise é de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo, conforme previsto na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal. O conteúdo da proposta está em conformidade com as normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis, em especial ao artigo 165, artigo 2º da Constituição Federal de 88, Lei número 4.320/67 e Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Ressalva-se, como de praxe, que este parecer não substitui a manifestação das comissões permanentes, as quais detêm a competência para a apreciação do mérito político-legislativo da matéria. É o parecer. Itaguatins, 14 de janeiro de 2026. Neste momento, eu coloco a LDO em primeira e única discussão. Se alguém deseja fazer parte da discussão, está em tempo. Como não há, eu coloco a referida lei em votação. Como vota o vereador Francisco Grangeira? Eu voto sim pela aprovação. Como vota o vereador Clei Salles? Abstenho. Como vota o vereador Erivaldo da Silva? Voto sim pela aprovação. Como vota o vereador Roberto Queiroz? Voto sim pela aprovação. Como vota o vereador Claudenildo? Sim, pela aprovação. Como vota a vereadora Adriana Matos? Sim, pela aprovação. Aprovada a Lei de Diretriz. Eu voto sim pela aprovação. Aprovada a Lei de Diretriz Orçamentária de 2026. Neste momento, como não há mais nenhum projeto, nenhum projeto de lei, neste momento eu declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.